Minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus a todas. Estou muito feliz em poder participar desse seminário abençoado que tem acontecido nesses dias. E hoje nós vamos falar um pouco sobre Esther, Rainha Esther, tá? Convido você a abrir a sua Bíblia já no capítulo 4. Mas antes de nós lermos aqui alguns versos do capítulo 4, é importante a gente conhecer todo o contexto que vem antes. A Bíblia fala no capítulo 1 que a época em que Esther vivia é um dos maiores reinos e impérios que já existiu em toda a época. O rei Assuero dominava da Antioquia até o Egito. Ele dominava, na realidade, sobre 2 continentes, só para a gente entender a dimensão do seu poder, sobre 127 províncias, que é o que equivale hoje a 127 países. Ou seja, é um homem muito poderoso, rico, geopoliticamente governava a política da época, e é sob esse contexto que ela vivia. E ele realizou um grande banquete de 180 dias. E no final desses 180 dias, desse grande banquete, ele quis apresentar a sua rainha diante de todos os convidados, justamente para mostrar a beleza da sua rainha. Mas a Bíblia diz que ela se recusa. E se recusando, o rei destitui ela do cargo. Então os seus conselheiros dão um novo conselho a ele, que ele realizasse um concurso com todas as moças mais belas e formosas das 127 províncias, moças virgens, e que ela se apresentasse diante dele. E aquela que mais se agradasse seria justamente coroado como rainha no lugar de Vasti. E a Bíblia diz que nessa seleção existia uma moça judia chamada Adácia, conhecida como Esther, prima de Mardoqueu, que é justamente órfã de pai e mãe, que é criada por Mardoqueu, que vivia na fortaleza de Suzã, no palácio do rei. Ela também foi escolhida. E ao ser escolhida, a Bíblia relata no capítulo 2 que ao chegar nas casas das mulheres, no harém do rei, sendo ali controlado pelos eunucos do rei, a Bíblia diz que ela encontra graça mais do que todas as outras. Mais do que todas. E quando é passado aquele tempo de um ano de preparação para chegar diante do rei, a Bíblia fala no capítulo 2 e no versículo 17 que o rei a amou Esther mais do que todas as mulheres e coroou ela como rainha no lugar de Vasti. No capítulo 3, nós vemos que o rei, junto com uma amizade muito forte com um dos seus maiores conselheiros e amigos, chamado Amã, elabora um plano de execução a todos os judeus. O rei honrou muito ele e deu autoridade para que todos aqueles que se vissem o rei se curvassem diante dele. Mas a Bíblia fala que Mardoqueu, um homem temente e fiel a Deus, não se curvava diante dele. Então isso criou uma grande ira dele. Mas o pensamento dele foi tão maligno que ao invés de se vingar só de Mardoqueu, ele se resolve criar uma lei que fosse justamente a execução de todos os judeus de todas as províncias que habitavam sob o império de persas e médios. E a Bíblia diz que aquilo, já no capítulo 4, quando Mardoqueu soube aquilo, ele rasgou as suas vestes, colocou panos de saco em sinal de luto e em sinal de tristeza. Então, quando rainha Esther soube o que estava acontecendo com seu primo e pai de criação, também se angustiou e mandou um dos seus eunucos saber o que estava acontecendo com ele. E a Bíblia fala no capítulo 8, no capítulo 4, no verso 8, que eu convido você a ler, que Mardoqueu diz o seguinte: ele envia uma cópia da lei escrita, que tinha sido publicada em Suzã, para os destruir e para mostrar a Esther, e lhe faz saber e para ordenar que fosse ter com o rei e pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Ou seja, ele faz um pedido a Esther. A lei é essa: há uma sentença de morte contra todos os judeus, e eu peço a você, vá diante de rei e suplique por nós. Mas a Bíblia diz que Esther responde no verso 11 o seguinte:
Todos os seus servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabe que para todo homem ou mulher que entrar no rei, no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não sou chamado para entrar o rei. Essa é a resposta de Esther. Então Mardoqueu vai e diz: não imagines, no verso 13, não imagine em teu ânimo que escapará na casa do rei mais do que todos os outros judeus, porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecerá. E quem sabe se para tal tempo como este chegar-te a este reino. Quando Esther ouve aquelas palavras, ela vai no versículo 16 e manda um recado a Mardoqueu e diz: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas moças também assim vamos jejuar. Assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei. Todavia, se perecerei, eu vou morrer. Então Mardoqueu foi e fez conforme as palavras de Esther. Meus irmãos, essa história na Bíblia é algo maravilhoso. Não sei se você já se perguntou o que é que o livro de Esther faz aqui no meio das páginas sagradas. Mas é interessante, amado, que pela rainha Esther, pela essa moça judia órfã de pai e mãe, passa toda a promessa de redenção de Deus a todas as nações. É como se o livro de Esther fosse uma ponte entre 2 abismos, que é tudo aquilo, é a propósito de Deus, e Esther é justamente um canal de bênção e um canal para onde ia passar todo o plano de Deus de redenção para o mundo. Eu quero compartilhar com vocês nessa tarde, nesse dia, algumas qualidades da vida de Esther. E se uma coisa, amado, que eu aprendo com Deus é que todos nós temos qualidade. Nós somos pessoas únicas, formadas por Deus. Nós somos pessoas especiais, criadas por Deus. Nenhum de nós somos iguais, mas todos nós temos algo especial da parte de Deus para desenvolver e abençoar o próximo. A Bíblia fala de algumas qualidades, fala da sua beleza, sabe? Sem dúvida alguma, Esther é uma moça muito bonita, mas sabe o que é que eu vejo, amado? Que não foi simplesmente a beleza natural que fez com que Esther se destacasse. A Bíblia fala no capítulo 2 que quando ela chega, o eunuco do rei olha para ela e diz que se admira pela formosura de Esther, e a Bíblia diz que ela encontra diante dele graça. No versículo também 15, a Bíblia diz assim: alcançava Esther graça aos olhos de todo quanto havia. No versículo 17, a Bíblia diz que quando o rei a viu, amou mais do que todas as outras. Amado, essa beleza não é simplesmente uma beleza natural, mas é um favor. E o que é esse favor? É uma vestimenta que Deus nos dá, é uma roupagem que Deus nos dá, capacitando para que possamos seguir com os planos e com o propósito de Deus para a nossa vida. Todos nós somos, eu gosto de dizer, somos belos na presença de Deus. Essa roupagem, quem dá é Deus. Olhe para a rainha Esther, veja o quanto, mesmo sendo uma jovem uma moça ainda tão jovem, sem tantas experiências na vida, é tão sensata, a ponto de nos surpreender, amado. Havia um conselho do seu pai adotivo, de seu primo mais velho, Mardoqueu, é que ela não falasse a ninguém qual é a sua linhagem. E a Bíblia diz que mesmo sendo moça, mesmo sendo tão jovem, ela ouve o conselho, toma, guarda no seu coração e nos surpreende a tal ponto de nada declarar diante de ninguém, sabe? Diante de ninguém. E isso mostra justamente a sensatez dela, o domínio próprio que ela teve. Ela poderia dizer:
depois que estava lá já coroada como rainha, de não ouvir mais o conselho do seu primo, de desprezar. Quantas pessoas, quando Deus vai exaltando, quantas pessoas, quando vão subindo, prosperando na vida, já ficam mudadas, já não quer mais receber conselho de ninguém, já não quer mais ficar ali de maneira humilde, produtiva e agradável diante, aguardando simplesmente o quê? O conselho do Senhor, a direção de Deus, mas se já acha que é alguma coisa e começa a falar, e a Bíblia diz que quem fala demais começa a falar bobagem, essa é a verdade, né? Quando arruma um emprego bom, começa a pensar que é alguma coisa mais do que os outros e começa a subir aquela arrogância, e a gente não encontra nada disso na vida de Esther. Muito pelo contrário, é uma pessoa agradável, que todo mundo gostava. Mas como é bom ser agradável, sabe? Como é bom ser uma pessoa aquela pessoa que você conversa e gosta de conversar, porque é uma conversa sadia, é uma conversa alegre, é uma conversa que não é focada só em si mesmo, mas é uma conversa ali que é abençoadora na realidade. Você percebe que mesmo jovem, subindo em um patamar, chegando a ser rainha, mas ela mantém a cabeça no lugar diante de toda aquela situação. Isso é sabedoria que Deus dá a ela. Nós temos que viver com sabedoria. A vida é feita de altos e a vida é feita de momentos bons e momentos difíceis, momentos altos e momentos baixos, mas em todos esses momentos nós temos que ter a sabedoria de Deus, sabe? Nós temos que ver o melhor de Deus para a nossa vida, sabe? Quando a gente olha para a vida de Esther, a gente vê as oportunidades que o Senhor põe na vida. Ela estava no maior império que existia. Ela estava no centro do mundo, na fortaleza de Suzã. Ela estava na hora certa, ela estava no lugar certo, e ela era justamente o quê? Candidata a rainha. Eu não sei se você já parou para pensar porque Deus lhe fez assim como você é. Eu não sei se você já parou para pensar porque Deus lhe colocou no lugar onde você está vivendo. Eu não sei se você já parou para pensar porque Deus lhe deu a oportunidade de trabalhar nesse emprego. Por que você mora nessa rua? Porque talvez você seja o único na sua casa que é salvo. Porque você é o único na sua família que é luz. Por que você já pensou para em tudo isso? Quando a gente olha para uma judia, temente a Deus, com costumes abençoados, a mãe falou, sabe o que, de Mardoqueu? Que esse povo tem um costume diferente. E que você viu que ela estava no harém do rei da Pérsia, você se perguntava o que ela estava fazendo ali. Talvez a gente se pergunte, o que eu estou fazendo aqui? É Deus. Deus dá essas oportunidades para que a gente tome as atitudes corretas na vida. O contexto que você e eu estamos vivendo, amado, é porque Deus tem propósito nesse contexto. Olhemos para a situação dela, é uma situação totalmente desfavorável. Judia, ou seja, estrangeira num reino totalmente diferente. Num reino que, na verdade, pegou o seu povo e por vários anos escravizou, exilada naquela cidade. Sem pai, sem mãe, uma jovem, sabe? Se você pensar, a condição dela não é uma condição boa. Talvez você olhe para você e diz que a sua condição também não é a melhor. Mas sabe o que é que eu entendo? Que nós não devemos olhar para a circunstância e sermos governados pela circunstância que nos estão envolvendo a nossa vida. Nós temos que entender que há um Deus que governa os céus e a terra. E é nessa governança que nós temos que crer. Talvez você se diga, eu não vou me doar nesse contexto que eu estou vivendo. Talvez você olhe para trás e diga, mas Deus já fez tanta coisa e hoje eu não estou vendo nada acontecer. Talvez a gente pense, se Esther olhasse alguns anos atrás, o que é que ela ia lembrar? Do que Deus fez por meio de Moisés, libertando o povo do Egito e levando até a Canaã. Do que Deus fez por meio de diversos profetas. Do Senhor abrindo o mar, e hoje ela se encontra numa cidade amada, refugiada. Hoje ela se encontra no meio de um povo pagão. Hoje ela se encontra dentro do harém do rei,
Mas por que ela estava lá numa situação tão desfavorável? Porque Deus tinha um propósito de cumprir na vida dela. Entenda, nós somos governados pelo Senhor. Você não está só. Você pode até ser pai, órfão de pai e de mãe, ou você pode até ter sua mãe e seu pai, e mesmo assim se sentir só, mas você, minha irmã, não está. Há um Deus nos céus, e eu louvo a Deus por isso, que Ele governa até mesmo no reino mais ímpio que existir, e que todas as coisas contribuem justamente para o bem daquele que ama a Deus. Então eu lhe faço a pergunta: como podemos fazer a diferença onde nós estamos vivendo? Como se vê a Deus aonde nós estamos vivendo? Sabe? Entenda, Deus é poderoso. O propósito, o projeto de redenção do Senhor passava por Esther no meio daquele povo pagão. Qual o propósito de Deus para a sua família, para os seus vizinhos, para os seus colegas de trabalho que passa por você? Peça a Deus, sabe? Peça a Deus que Deus vai lhe mostrar. Deus vai lhe mostrar. Entenda, o peso do mundo estava sobre Esther naquele momento. A crise chegou, sabe? Havia uma sentença para todos os judeus, a morte. A crise era grande, havia um peso, amado, muito grande ali sobre Esther. Talvez nessa noite eu esteja falando para pessoas que também há um peso muito grande na sua casa. Talvez eu esteja falando para pessoas que os filhos já não estão mais servindo a Jesus, que o esposo também já não serve mais Jesus, e esse peso de intercessão, de oração está sobre você. Está sobre você. Mas eu quero te dizer o seguinte, amado: Deus controla, Deus vê tudo, e o Senhor é que está guiando os seus passos. Não saia da presença de Deus, sabe? Às vezes a gente quer, como é que eu posso dizer assim, se desculpar. Às vezes a gente quer criar alguma situação para não se colocar no lugar da brecha mesmo ali e pagar o preço que temos que pagar. Esther disse: eu não posso chegar diante do rei, quem chegar a sentença é a morte, Mardoqueu. Aí Mardoqueu vai e lembra Esther: não esqueça tu, se você não se envolver, não pense que Deus vai ficar com a mão encolhida, Ele vai levantar alguém para ser o socorro. Mas lembre-se de o seguinte: por que você chegou aí? Por que você se tornou rainha? Sabe? Então há momentos que nós temos que ligar esse alerta da nossa vida. Porque o Senhor nos salvou, nos abençoou, nos deu riquezas maravilhosas, bênçãos espirituais maravilhosas, sabe? Por quê, amado? Será que é para estarmos só desfilando? Sabe? A gente tem que fazer essas perguntas em nossas vidas. Se você pensar comigo, pense um pouquinho. Qual é o papel da rainha? O papel da rainha, na realidade, é ser linda. Ser linda. O que é que o rei fazia? Trazer a rainha diante dos seus convidados para mostrar o esplendor da beleza da rainha. Então, era fácil, amado, para a rainha passar anos e anos cuidando da sua beleza. Só para se apresentar diante do rei foi um ano cuidando, se belezando, sabe? Então muitas das vezes a gente está nessa condição, olhando só para a gente mesmo, olhando para a nossa família, olhando para o nosso umbigo, olhando para o nosso eu, olhando para tudo é eu sei, eu posso, eu faço, eu conquisto, eu sou o melhor, eu sou o poderoso, se eu não fizer, ninguém mais vai fazer. Muitas vezes nós estamos na nossa vida olhando só para nós mesmos, e a gente esquece que a nossa oração não deve ser o foco, não deve ser em nós. Eu pergunto, a minha pergunta é: onde é que estão os seus olhos espirituais nesse momento? Os seus olhos espirituais estão fixados em quê? O que é que você pede em oração? O que é que você consegue enxergar? Muitas vezes é só o eu, muitas vezes é só nós, sabe? E nós não estamos nem aí para nada que está acontecendo ao nosso redor. De repente ela se desperta e ela sabe que ela é um instrumento de Deus naquele local que foi colocado ali com o único propósito: ser um canal, uma ponte da redenção de Deus para todas as outras nações, sabe? Então ela dá uma ordem: amado Mardoqueu, vamos orar, vamos jejuar. Por quê? Porque muda a situação. Oração muda tudo, jejum muda tudo.
Sabe, são 3 dias e 3 noites que os judeus todos vão jejuar e vão orar por esta causa, e eu com as minhas moças aqui vou fazer o mesmo. Ah, amado, quando a igreja se desperta, quando o clamor se desperta, quando eu digo assim, eu, minha esposa e meus filhos, nós vamos agora jejuar, nós vamos orar, sabe, nós vamos mudar essa situação, sabe, nós vamos entrar diante do rei, e pela graça de Deus, se o rei levantar o cetro de ouro, eu vou tocar e eu vou fazer a minha petição. Todavia, se ele não levantar, eu vou morrer, mas uma coisa eu vou fazer, é tomar a decisão. O que eu vejo na rainha Esther, uma das qualidades que eu vejo é justamente essa, ter coragem de tomar decisão, não se omitir diante dos fatos e da situação, não se acovardar diante de tudo, ver que tudo está dando errado, vendo que as coisas estão se acabando, vendo que nossos familiares estão indo ao inferno, vendo que os nossos familiares estão perecendo, e por isso ficar e deixar como se nada nós podemos fazer, quando na realidade nós podemos fazer, dobrar o joelho, sabe, jejuar, orar e tomar atitude e ir diante, aleluia, diante do palácio do rei, diante do palácio do rei. Às vezes a gente percebe que Deus não facilita, né? Sabe? Mas é ensinamento, amado. Tudo isso, sabe? É ensinamento. Tem risco, mas tudo isso são ensinamentos de Deus. E o capítulo 5 inicia-se. E no capítulo 5 a Bíblia começa diz assim, ó: e sucedeu, pois, que ao terceiro dia Esther se vestiu de vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. O rei estava assentado sobre o seu trono real na casa do rei, defronte à porta do aposento. Sucedeu que, vendo o rei e a rainha Esther, é como se fosse aquela música, quando ele viu qual a sentença, vai levantar o cetro ou vai dar uma ordem de execução? Pois essa é a ordem. Mas sabe o que é, amado? Você tem um Deus bondoso. Você tem um Deus que só precisa tomar a atitude e a coragem, porque quem está lhe guiando não são os seus passos, é o Senhor que está lhe guiando. Ele está lhe encorajando a avançar. Ele está encorajando a ir diante da porta do rei, abrir a porta e entrar no seu trono. E a Bíblia diz que quando o rei abre a porta, o rei levanta o cetro de ouro, ela toca, e o rei diz: o que tens, rainha Esther? Ou qual a tua petição? Até metade do seu reino te dará. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja Deus, louvado seja Deus. É hora de tomarmos ação, irmão amado. É hora de termos ações na nossa vida. Sabe por quê? Porque a vitória final é nossa no nome de Jesus. Para concluir, Esther pediu, o rei atendeu. A forca que a Amã tinha feito para Mardoqueu, que o inimigo tinha feito para o povo de Deus, foi nessa própria forca que ele morreu. E até hoje, essa história de Esther é contada para todas as nações. Até hoje, esse dia em Israel ainda é lembrado do dia que o Senhor deu livramento por meio da rainha Esther. Tenha as atitudes. Você tem qualidade de Deus na sua vida, tenha coragem, toma a atitude correta, é hora de agir. Eu tenho certeza que Deus vai lhe abençoar e vai realizar a tua petição em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, minhas irmãs, em nome de Jesus.